Vamos lá, queridos amigos, queridos alunos, ex-alunos. Vamos voltar então para a segunda parte da análise da medida 927 de 2020. Analisar agora a questão da possibilidade de adoção do regime de teletrabalho durante esse período de pandemia do coronavírus. É importante mencionar que o teletrabalho está descrito lá dos artigos 4º até o artigo 5º da CLT. Do artigo 4º ao artigo 5º da medida provisória 927 de 2020. E aí ele fala lá no artigo 4º, caput, que o empregador poderá, a seu critério, ou seja, determinação por parte do empregador, alterar, o regime de trabalho presencial para o de teletrabalho ou trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância, tá? Então notem, é o empregador quem define se vai ou não transformar o regime presencial para o regime de teletrabalho. Quando eu falo de regime de teletrabalho, eu quero que vocês entendam que inclui o regime de teletrabalho, o trabalho remoto e outro tipo de trabalho à distância. Nós vamos falar desses 3 tipos de regime daqui a pouquinho. Mas empregador, pode determinar a mudança do regime presencial para o teletrabalho. E pode depois também mudar do teletrabalho para o presencial, tá? Independentemente de existência de acordo individual ou de acordo coletivo para isso. Tranquilo? Por que eu estou falando isso? Porque se nós analisarmos lá no artigo 75C da CLT, que fala sobre o regime de teletrabalho fora da questão da pandemia, esta mudança do presencial para o teletrabalho ela é prerrogativa do empregado, né? Se o empregado quiser. Como nós estamos diante desta pandemia, a medida provisória prevê que é prerrogativa do empregador. Então ele pode modificar, né, se ele quiser, do presencial para o regime de teletrabalho ou trabalho remoto ou trabalho à distância. Tudo bem? Aí o artigo 4º, parágrafo 1º, ele vai lá e dá o conceito do que ele entende como teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância. E ele entende a mesma coisa para os 3. O que ele fala que entende-se como teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, prestação de serviços preponderantemente ou totalmente fora da empresa. Ou seja, por que preponderantemente? Isso quer dizer o quê? Que o empregado pode ter que comparecer à empresa durante um tempo. E isso não vai descaracterizar o teletrabalho. E esse durante um tempo é assim, de forma esporádica. Por exemplo, ele tem que comparecer lá toda sexta-feira para apresentar os relatórios. Não vai descaracterizar o regime de teletrabalho. Ou, totalmente fora, não comparece lá durante essa questão da pandemia, tá? Importante mencionar ainda que o trabalhador que exercer as atividades do regime de teletrabalho, ele vai cair lá no artigo 62, inciso 3º da CLT. Ou seja, ele vai fazer parte dos trabalhadores que não possuem a jornada de trabalho regulada. Isso quer dizer que ele não terá direito de horas extras, ele não terá direito de horas de alimentação e por aí vai. Tranquilo? Danilo, mas beleza, o empregador vai mudar de presencial para o teletrabalho. Qual o prazo que ele tem para avisar o empregado? Ele tem um prazo de, no mínimo, 48 horas. E este aviso deve ser feito por meio escrito ou por meio eletrônico, tudo bem? Inteligência do artigo 4º, parágrafo 2º da CLT. Bom, ok, mas aí vamos imaginar o seguinte, o empregador passa a trabalhar no regime de teletrabalho em sua residência. Mas como é que fica a questão do computador, da energia, da internet? Então, o artigo 4º, parágrafo 3º, ele fala o seguinte, que a responsabilidade pela aquisição, manutenção e fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, e ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito, firmado previamente ou no prazo de 30 dias contado da data da mudança do regime de teletrabalho. Ou seja, as despesas serão dispostas em contrato,
este contrato deve ser feito imediatamente ou no prazo de até 30 dias após o empregado começar a laborar nas atividades de teletrabalho. Mas e se o empregado, por exemplo, não tiver esses equipamentos, Danilo? Ele não tem o impressora, ele não tem o computador, enfim. O parágrafo 4º do artigo 4º menciona que nesta hipótese de não possuir a infraestrutura e os equipamentos necessários, o empregador poderá fornecer esses equipamentos em regime de comodato, tá? E pagar pelos serviços de infraestrutura. E aí esse lance dele fornecer o equipamento ou pagar pelos regimes da infraestrutura, esses valores atinentes a isto não são de natureza salarial, ou seja, não vai refletir no salário do empregado, não vai refletir sobre férias, não vai refletir sobre 13º, não vai refletir sobre FGTS nem INSS. E na impossibilidade de oferecimento deste regime, né, ou seja, do regime de comodato, no regime de emprestar, digamos assim, o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador. Bom, outra coisa importante, o uso de aplicativos, né? Nós estamos à distância, né? Então esses aplicativos ou comunicação fora da jornada de trabalho, por exemplo, o uso do WhatsApp, o uso do e-mail. O artigo 4º, parágrafo 5º, menciona que o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal não vão constituir tempo à disposição. Ou seja, não vai ser contado como hora extras, até por uma consequência do regime de teletrabalho, está escrito lá no artigo 62, inciso 3º da Constituição, da CLT. Por fim, quanto ao regime de teletrabalho referente à medida provisória 927 de 2020, é possível também, de acordo com o artigo 5º, a adoção do regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância para os menores aprendizes e para os estagiários, tudo no termo desta medida provisória. Tranquilo, pessoal? Então daqui a pouco a gente volta, começa a falar na parte 3 sobre a questão das férias, da possibilidade de antecipação das férias e dos feriados em razão do nosso problema de pandemia. Relembrando, é uma análise, né? Nós estamos fazendo uma análise artigo por artigo da MP 927 de 2020. Tudo bem? Um grande abraço a todos, até a próxima.